Olá, eu sou o Tataco e essa aula é sobre simbolismo no Brasil. Nós podemos começar falando a respeito desse final de século XIX, início do século XX, que compreende uma mistura grande de tendências, principalmente no Brasil. Nós temos ali o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, que é característico nosso, junto com o simbolismo. Então, essa grande quantidade de tendências fez com que o simbolismo brasileiro fosse ofuscado por essas outras manifestações artísticas. O contexto, dos final do século XIX e início do século XX é um contexto que o filósofo Schopenhauer consideraria como o desespero da existência, pois o mundo que nos rodeia nada mais é do que uma farsa da nossa perspectiva, A gente significa aquilo que não tem significado, Ele inclusive escreveu um artigo chamado O Vazio da Existência. E é esse vazio, essa perspectiva sensível de perceber o mundo, que os poetas simbolistas vão captar. Porque a ideia aqui no simbolismo é negar o objetivo e negar o subjetivo. Negar tudo que foi feito até agora em busca de uma outra possibilidade. Nós vemos isso se manifestar na Europa, com o simbolismo europeu, e nós vamos ver isso aqui também no Brasil, no simbolismo brasileiro. O simbolismo no Brasil, ele inicia com a publicação de um livro. A publicação de um livro chamado Broquéis, de Cruz e Souza. Cruz e Souza, que é o nosso grande representante do simbolismo. Cruz e Souza, que é filho de ex-escravizados, os pais dele foram libertos por um marechal e esse marechal tutelou a educação do Cruz e Souza até o final da adolescência, o que fez com que ele adquirisse uma intelectualidade interessante e o transformasse no grande poeta que foi. Mas essa tutela não deu continuidade e ele acabou a vida ali num trabalho muito simples. Ele chegou a ter contato com outros artistas importantes da época, era admirado, mas o seu trabalho de fato só foi ser valorizado muito tempo depois. Então, o simbolismo brasileiro termina em 1922, assim como termina o parnasianismo e o realismo, todas as outras tendências, por conta da Semana de Arte Moderna. Mas há esse choque nesse momento, um choque que não há na Europa, por exemplo, porque o parnasianismo ele se manifesta e se consolida somente aqui no Brasil. Então há esse choque entre as ideias parnasianas e as ideias simbolistas. Quem leva melhor são os parnasianistas, porque representam toda essa materialidade presente na civilização e na sociedade brasileira. Era uma poesia difícil para o parnasianismo? Era, mas era mais fácil de ser compreendida que o simbolismo. Porque o fim da poesia simbolista não era compreendido tão facilmente. O simbolismo busca uma perspectiva que não é o concreto e também não é o emocional. O simbolismo busca o sonho, cava fundo na alma humana para poder encontrar aquela parte que ainda não foi corrompida, nem pelo materialismo e nem pelos anseios do eu, do subjetivismo e etc. Então, é a arte do sonho. Sonho. Nós não controlamos o nosso sonho. O nosso sonho acontece de forma natural, como a chuva, como o nascer do sol. Certo? Então, seria aí o único lugar da humanidade verdadeiramente natural e autêntico. Por isso que a poesia simbolista não caiu no gosto popular da época, justamente porque as imagens, a forma com que os poemas eram escritos, eram muito sugestivos, eram compostos apenas de imagens que sugeriam uma nova proposta de realidade a fim de encontrar aí um caminho para as dores que se vivia naquela época. Então, é essa busca de um eu profundo, de um eu que nunca foi alcançado, de um eu que é
incapaz, né, de vir à tona. O psicanalista Freud nos dá pistas sobre isso quando elabora sua teoria do inconsciente, né, essa parte, né, da nossa mente que nós não controlamos, mas que está o tempo todo ativa em nós mesmos, né? Falando um pouco do Cruz de Souza, né, das suas características enquanto poeta, no início de sua carreira, nós percebemos resíduos parnasianos. Isso é muito natural, o parnasianismo era a corrente principal da época, né? Então, há poemas do Cruz de Souza bastante ligados a essa corrente parnasiana. No entanto, a sua própria condição faz com que ele mude essa perspectiva. Porque, veja só, era um poeta negro numa sociedade extremamente racista. É muito fácil você questionar a ordem do mundo, né, sendo um filósofo, um pensador da alta sociedade, de cor branca, no século XIX ou início do século XX. Difícil fazer o exercício que fez o Cruz de Souza, porque havia camadas das dores que ele sentia. E ele falava exatamente disso, da tragédia da existência. Havia nele a dor de ser negro, numa sociedade absolutamente retrógrada, escravocrata e etc. Havia, né, num segundo passo dessa gradação, a dor de ser humano. Né? Antes de ser negro, né, ele era ser humano. Então havia essa dupla dor. E uma terceira dor, a dor de ser espírito. Então, percebam a quantidade de camadas, né, de elementos que a poesia de Cruz de Souza nos traz para analisarmos aí como é que ele enxergava essa alma do ser humano. Né? Então ele vai se opor a esse mundo concreto. A esse mundo concreto que é racista, a esse mundo concreto que oprime o ser humano e a esse mundo concreto que é uma prisão do espírito, que nos aprisiona enquanto, né, seres aí naturais. Então, ele propõe uma elevação pela dor, né? Sentir dor até o ponto de não sentir mais nada. Sentir dor até o ponto de alcançar uma neutralidade. A neutralidade que é, de fato, a busca, né, pela proposta simbolista. Nós vemos também, no início, né, dos seus poemas simbolistas, um sensualismo ali carregado, mas um sensualismo construído a partir de imagens, né, de sugestões, assim como é a proposta do simbolismo. Outro importante representante desse momento é Alfonso de Guimarães. Ele vai falar dessa questão, né, do amor e da morte. Ele é esse poeta pessimista mesmo, que incorpora esse espírito negativo que vem das filosofias que explicam esse momento da humanidade. Há essa presença da mulher também na poesia de Alfonso de Guimarães, talvez um resquício ali do romantismo, mas essa é uma mulher espiritualizada, né? E um termo muito difícil, né, que é o platonismo místico, mas não há nada de difícil nisso. Né? Platão propunha justamente que não há dois caminhos para a humanidade, não há esquerda nem direita, não há sofrimento e nem felicidade. Só há um caminho que é o caminho neutro, que é o caminho da natureza. Não existem árvores tristes, nem pedras alegres. Né? Então, quanto mais próximos da natureza formos, né, mais próximos da verdade estaremos. E é isso que o simbolismo se propõe a encontrar, que é essa verdade, né, essa verdade universal que está dentro do indivíduo. Né? O Platão já dizia isso, ouvindo as palavras do seu mestre, Sócrates. Conheça-te a ti mesmo, né? A frase que Sócrates leu lá no templo de Apolo. Conheça-te a ti mesmo e conhecerá toda a verdade que existe.
Um grande e belo poema de Afonso de Guimarães é um poema conhecido como Ismália, né? Uma mulher que está no alto de uma torre, né, e pensa em suicídio, né, para se livrar desse mundo, mas o suicídio não vai dar a resposta, né? Porque se ela se suicidar, ela vai para um mundo que ela não quer, né? E se ela continuar viva, ela também não quer continuar nesse mundo, né, concreto. Então, no final do poema acontece uma sugestão bastante tendenciosa a várias interpretações, né? Ela se suicida, né, mas ela quer ao mesmo tempo o mar, né, no qual ela se joga, e o céu. Então, o corpo dela se divide, né, alma e espírito, alma e corpo se dividem em dois, né, e ela não está nem em um lugar e nem em outro. Então, é exatamente essa proposta do simbolismo, né, nem objetivo, nem subjetivo, né. E o terceiro autor que nós podemos citar, bastante importante, né, é o Pedro Quilquerry. A perspectiva da poesia dele é diferente da dos outros dois. Ela é bastante sugestiva também, né, mas é uma poesia bastante musicalizada, né? Ele não usa, né, as imagens do sonho, das propostas a respeito da busca, né, desse ponto de contato, né, universal ali da natureza do eu. Mas ele usa a música mesmo, né? A música nas suas poesias, né, são bem metrificadas, né, ele escolhe muito bem as palavras, né, e é uma poesia distanciada mesmo, né, distanciada da realidade, distanciada desse momento, né, em que a civilização passa, né, e distanciada ao ponto de ser uma poesia fantasiosa, né, inventiva e, né, muito interessante também para esse período. E essa aula foi sobre simbolismo no Brasil. Demos aí algumas características do contexto, falamos do grande e importante representante da época, Cruz e Souza, e alguns poetas como Pedro Quilquerry e Afonso de Guimarães. É isso, galera. Muito obrigado, valeu e até mais.